If it's silent in dismay, it won't break. Fala galera, estamos num dos assuntos mais importantes da matemática, que é essa parte de geometria plana. E ano passado, por exemplo, que eu falo 2018, bombou no Enem, ok? Então vamos nessa. Quando a gente começa a trabalhar com geometria plana, existem coisas que nós falamos que não há discussão. Na verdade a gente compreende, mas não tem definição. Por exemplo, imagina que tem uma região formada por vários pontos. Se você me disser ou me perguntar, Kenji, os pontos são representados de que maneira? Qualquer uma dessas maneiras é uma forma de representar os pontos. Na verdade, são verdadeiras caricaturas. Mas esses pontos são pontos representados normalmente por letras maiúsculas. Se pegarmos um aglomerado de pontos que venham um após outro numa linha, de tal forma, esses pontos são considerados pontos colineares. Então, essa relação que nós teríamos aqui, ó, desses pontos que eu poderia nomear de EF, GH e assim vai, são pontos colineares. Quando eu pego um conjunto de pontos colineares, eu gero uma reta. Essa reta é infinita, estoura para cima e para baixo. E quando pegamos um conjunto de pontos, que seria como se fosse o conjunto universo, que seria o plano, representado por letras gregas, esse é o plano, que tem tanto pontos dentro de uma reta e fora dela. Se nós tivéssemos duas retas que estivessem contidas no mesmo plano, poderíamos chamar essas retas de retas coplanares. Beleza? E aí? E aí, com isso, com todas essas caricaturas e com postulados, que são afirmações que nós aceitamos sem questionar, nós geramos a geometria. Um dos postulados está aqui, por um ponto passam infinitas retas. Um outro postulado está aqui, dois pontos distintos passam uma única reta. Por isso que coisas desse tipo aqui, que são chamadas função afim, alguns professores a chamam de função do primeiro grau. Sabemos que o gráfico que gera determina essa função é uma reta, e para isso precisamos somente dois pontos. Então, como dois pontos determinam uma única reta, sabemos que o gráfico de uma função afim sempre será uma reta. Se eu estiver trabalhando, claro, nos reais. E dando continuidade a todo esse conjunto numérico, com essas caricaturas e os postulados e axiomas, nós vamos determinar lugares geométricos. Quando eu trabalho com a semi-reta, eu poderia pegar uma reta e parte dela. Imagina que eu pego um ponto aqui, K, e corto essa semi-reta em K para o lado direito. Para tomar como orientação, eu posso pegar um ponto aqui à direita. A forma de representar essa semi-reta, que é a notação, a semi-reta KA. O que é que você tem que observar? Que a semi-reta tem início, mas não tem fim. Beleza? Se nós tivéssemos pego dois pontos, você na reta, você está gerando um segmento de reta, como se fosse na ideia do intervalo. Pegaria todos os pontos em A, entre A e B, incluindo A e B, e a forma de representar seria AB ou BA. Que é que você observa que o segmento de reta não tem início e nem fim. Quando você trata de segmentos, você observa o seguinte: é bom e importante notar que essa reta contém esse segmento AB. Como essa reta contém um segmento AB, eu poderia dizer que essa reta, no caso eu vou chamar de reta R, é a reta suporte do segmento
AB. Quando você segue com essa ideia de segmentos, você começa a trabalhar com algumas classificações. E dentre as classificações temos segmentos consecutivos, são aqueles que possuem uma única extremidade em comum. Possuem uma extremidade em comum. Um exemplo aqui, se nós quiséssemos de segmentos consecutivos, se nomeássemos aqui, poderíamos dizer que AB e BD são consecutivos. Por quê? Porque B é um elemento em comum, é uma extremidade em comum. Poderíamos também dizer que AB e AD são consecutivos, porque A é uma extremidade em comum. Então, segmentos consecutivos são segmentos que têm uma extremidade em comum. Já os colineares são aqueles que estão sobre a mesma reta suporte. Então, observe que existe uma reta aqui, ó, que contém AB e BD. Então, AB e BD são segmentos, além de consecutivos, são colineares. A mesma coisa ocorre com AB e AD. Já os adjacentes, além de eles serem consecutivos e colineares, eles só podem ter um ponto em comum. Por exemplo, se nós olharmos de AB e AD, eles são consecutivos, são colineares, mas não são adjacentes. Se você observar, todos os pontos de AB são pontos de AD. Então, além da extremidade, ele tem pontos internos em comum. Então, AB e AD não são adjacentes. Já no caso, quando você trabalha com AB e BD, aí sim, porque AB é esse de verde, BD é esse de roxo. A única coisa que ele tem em comum é esse ponto B, ó. Então, eles não têm pontos internos em comum, são vizinhos. Então, é o caso de segmentos adjacentes, porque são consecutivos, porque têm extremidade em comum, são colineares, porque estão sobre a mesma reta suporte, e ainda não tem pontos internos em comum. Quando você dá continuidade a toda essa estrutura de números, de retas, de pontos, de plano e configurações, você começa a trabalhar com regiões. Uma região é convexa quando nós selecionarmos dois pontos dentro dela e o segmento sempre estará dentro dela. Veja que essa região aqui, ela é convexa. Se você pegar essa outra região, quaisquer dois pontos que eu escolha dentro dela, o segmento fica interno. Então, mais uma vez, é a região convexa. Já essa outra região é uma região côncava. Por quê? Porque existe a possibilidade de nós ligarmos dois pontos de tal maneira que esse segmento passe por fora da figura. Então, claro que se eu pegasse essa região agora verde que eu acabei de dar destaque, eu poderia ligar esses dois pontos e esse seria um segmento interno. Mas se eu pegar esses outros dois pontos aqui, existiria a possibilidade de ligar e passar por fora. Então, isso é o que caracteriza uma região côncava. Beleza, galera? E quando você começa a trabalhar com as regiões côncavas e convexas, você determina um ângulo. Um ângulo é uma abertura. Observe que você tem duas semirretas com a mesma origem. Essa origem que é o O, é o vértice, determina uma abertura. Essa abertura aqui determina uma região. E se nós observarmos essa região, ela é uma região convexa, porque quaisquer dois pontos que eu escolha e ligue, o segmento será interno. Então, essa região, chamada região angular, essa abertura é o ângulo. Como essa região é convexa, o ângulo alfa é convexo. Já essa outra abertura aqui, se você parar para observar, também é uma região, é um ângulo, e esse ângulo determina toda essa região aqui, pessoal.
de rosa. Será que se eu ligar dois pontos dentro dessa região, o segmento fica sempre dentro? Aqui ficou. Mas se eu pegar esse ponto M e esse ponto K, eu vou ligar e vai passar por fora. Então essa região, ela será chamada de região côncava. Consequentemente o ângulo beta é côncavo. Beleza? Quando ele perguntar o ângulo, ele não der a referência, então a dica que eu dou é você olhar para o menor dos ângulos, no caso convexo. Dando continuidade a essa situação, temos que o ângulo reto é aquele que forma 90 graus, que em radianos, lembrando, podemos representá-los como π sobre 2 radianos, ou então podemos representar como um reto. Se nós fecharmos o ângulo, esse ângulo, observe que está entre 0 grau e 90, é um ângulo agudo. Observe que esse ângulo aqui é de meia volta, 180 graus, ou π radianos, é chamado ângulo raso, ou ângulo de meia volta, e mede 180 graus. E esse outro ângulo aqui que eu pulei, é um ângulo que é maior que 90 graus, mas é menor que 180 graus. É um ângulo chamado de obtuso. E como o pessoal, principalmente os mais religiosos ou os mais gratos, dizem que sua vida é plena, então sua vida é plena porque não falta nada. Consequentemente, um ângulo pleno é aquele que não falta nada. Com isso, ele mede um giro completo. Então pode ser chamado ângulo pleno ou ângulo de uma volta, que mede 360 graus. Quando você começa a classificar essas duplas de ângulos, já eu volto para lá, uma forma de você falar são os ângulos complementares, são aqueles cuja soma mede 180 graus, 90 graus, onde alfa é o complemento de beta e beta é o complemento de alfa, no caso A e B. Suplementares são aqueles cuja soma vale 180 graus e replementares são aqueles cuja soma vale 360 graus, ou 2 π radianos. Com essas atitudes de definições de ângulos, temos um grupo bem importante, que são ângulos opostos pelo vértice. Que os ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos que, além de eles se oporem por um vértice, quando prolonga os lados de um, vai dar o lado do outro. Quando prolongar o lado de um, vai dar o lado do outro. Diferentemente dessa dupla aqui, ó, ou dessa outra aqui. Esses dois ângulos A e B, C e D, são ângulos que se opõem por um vértice, mas eles não podem ser chamados de opostos pelo vértice, porque se fossem, se eu prolongasse o lado de um, daria o lado do outro, e isso não dá. O mesmo aqui, se eu prolongar o lado de um, teria que dar o lado do outro, e não dá. Então esses dois ângulos aqui que eu acabei de dar destaque, são ângulos que se opõem por um vértice, mas não são ângulos opostos pelo vértice. No caso dos ângulos opostos pelo vértice como alfa e beta, observe que se eu tivesse essa outra abertura aqui chamando de θ, θ mais beta, é um ângulo de meia volta, então a soma deles daria 180 graus, ou seja, seriam ângulos suplementares. Se nós olharmos essa outra abertura aqui, alfa mais θ, a soma também dá 180 graus. E como a soma de cima e a soma de baixo dão a mesma coisa, eu poderia dizer que essas somas são equivalentes. Ou seja, alfa mais θ é igual a θ mais beta. Expressando θ dos dois lados,
Moral da história, alfa igual a beta. Ou seja, quando nós tivermos ângulos opostos pelo vértice, que são aqueles que se opõem por um vértice e o prolongamento do lado de um dá ao lado do outro, nós iremos obter dois ângulos com a mesma abertura. Isso é importante você ficar ligado e, para dar continuidade, a gente chega brevemente na parte de exercícios. Se liga aí e a gente chega mais à frente. Abraços, aguardo vocês. Vamos continuar.